Fala galera, beleza? Vamos lá, mais uma questão. Bem, um circuito onde você tem 4 resistores, só que a maneira que eles estão ligados, se você perceber, a corrente elétrica te mostra que você tem 3 em série e um em paralelo com esses 3 que estão em série. Então, como é que você sabe? Pela fonte, galera. Quando ele desenhou a fonte aí para você, o que foi que ele fez? Ele colocou a fonte e a corrente elétrica que sai da fonte, independente de sair pelo um lado ou pelo outro, que chega num desses nós, se divide em duas. E essa corrente, ao chegar aqui, ó, não pode passar pelo voltímetro, porque o voltímetro ele tem resistência infinita. Então essa corrente segue por aqui, que se encontra com a outra corrente elétrica, que se dividiram nesse nó. Como a corrente elétrica passa por esses 3 resistores em série, em sequência, isso indica que eles estão em série. Show de bola? Continua. Eduardo, como é que eu redesenharia essa malha? Você sempre redesenha, galera, uma malha entre os nós de quem manda no circuito, ou seja, os nós A e B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou redesenhar a malha entre os nós A e B. Por quê? Porque são os nós A e B que são os nós que estão dividindo o circuito da bateria. Se você percebeu, a bateria está ligada em A e em B. Então, esses são os 2 nós que você deve construir a questão. Como assim, Eduardo? Sempre se constrói baterias, aliás, circuitos com alguma fonte de alimentação. E a fonte é o mais importante daquele circuito. Então, você sempre vai procurar a fonte no circuito, vai olhar para os extremos daquela fonte, vai construir todo o circuito baseado naqueles extremos. Como assim, Eduardo? Eu olho para A e para B? É isso mesmo. Olhando para o ponto A e olhando para o ponto B. A bateria ela está entre quem? Entre os nós A e B. Ela está entre os nós A e B. Como a bateria está entre os nós A e B, o que eu faço? O travessão maior está voltado para o ponto A. Então, travessão maior voltado para o ponto A. Travessão menor voltado para o ponto B. Redesenha. Depois, há um caminho entre A e B e há outro caminho entre A e B. Há um caminho entre A e B e há um outro caminho entre A e B. Que não precisa ser uma linha reta, você faz do jeito que você quiser. E há 4 resistores, Um deles entre A e B e outros 3 em sequência entre A e B. Então, um deles entre A e B e outros 3 em sequência entre A e B. Aí o que ele chega a te dizer? Através do voltímetro, através desse voltímetro, ele te fornece a DDP só de um dos resistores, só desse resistor aqui que é bem o do meio, que é o terceiro dos 3, o do meio. Então ele te deu a diferença de potencial nos terminais só de um dos resistores e te disse que era de quanto? De 2 volts. Mas quando ele fez isso para você, ele te deu na verdade a DDP da bateria já. Da bateria, Eduardo, é isso mesmo, foi o que ele fez. Esses resistores estão em série e o valor das resistências são iguais. Como as resistências são iguais e estão em série, obrigatoriamente elas têm que estar submetidas à mesma diferença de potencial. Então, se essa DDP é de 2 volts, pode ter certeza, galera, essa DDP aqui também vai ter que ser de 2 volts. E a outra ao lado, porque a resistência é igual, também vai ter que ser uma diferença de potencial de 2 volts. Show de bola. Show de bola. O que isso significa? Se entre A e B, por esse caminho, a diferença de potencial é de 6 volts, entre A e B, por esse caminho, a diferença de potencial também vai ter que ser de 6 volts. E entre A e B, por esse caminho, a diferença de potencial também vai ter que ser de 6 volts. Ou seja, essa bateria, ela é de 6 volts. Você vai tratá-la como uma bateria ideal, ela não apresenta resistência interna, e sem resistência interna, toda a diferença de potencial se torna igual à força eletromotriz. Show de bola? Então você está trabalhando com 3 resistores em série, onde os 3 estão ligados em 6 volts juntos, fazendo com que cada um fique submetido a 2 volts, e um único resistor que já está ligado diretamente a 6 volts. Show de bola? É o que ele quer de você? Que você calcule a potência dissipada total. Mas, galera, fora isso, ele já deu a leitura do amperímetro que estava fora. Quando ele deu a leitura do amperímetro, ele forneceu a corrente total da questão. Então, essa corrente elétrica, que ela é de 8 amperes, como ela se divide? 8 amperes, como ela se divide?
por aqui, né? Chega no nó A, ela se divide em duas. Uma porção por aqui, outra porção por aqui. Só que esse caminho tem mais resistência. Então a corrente tem que ser menor do que a outra. Como assim, Eduardo? Corrente e resistência, galera, para resistores que estão em paralelo, são inversamente o quê? Proporcionais. O que você vai fazer? Esse caminho, a resistência é menor, então essa corrente precisa ser maior. A soma dessas duas correntes vale quanto? 8 amperes. Como você vai dividir esses 8 amperes para duas? 4 e 4? Não. Só se as resistências fossem iguais. Se os caminhos tivessem resistências iguais. E esse caminho aqui tem resistência igual a quanto? R. Esse caminho aqui tem resistência igual a quanto? 3R. Então, vou falar devagar. Como esse caminho apresenta resistência menor, a sua corrente necessita ser o quê? Maior. Quanto? Essa resistência ela é quantas vezes menor do que as de baixo juntas? 1/3, né? Então, se a resistência ela consegue ser 1/3 das de baixo juntas, a corrente precisa ser 3 vezes maior do que a corrente elétrica de baixo. Então, como você divide 8 em duas partes, de maneira que uma corrente seja 3 vezes maior do que a outra? 6 amperes e 2 amperes. Sucesso! Ou seja, essa corrente elétrica aqui ela é de 2 amperes e essa corrente elétrica aqui ela é de 6 amperes. A partir daí, você já consegue calcular o valor de um desses R's aqui. Ou você usa uma DDP só dessa e um R, ou você usa toda essa DDP e o valor de R todo. Vamos usar só um resistor. Vamos pensar só nesse resistor aqui, ó, só para ele. O que dá para dizer para ele? Que, ó, para apenas um resistor. Só para um. Só para um resistor apenas. O que dá para calcular para ele? Dá para dizer o seguinte, que eu tenho corrente e tenho resistência. Então, U é igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. Qual é a diferença de potencial que apenas esse resistor está submetido? 2 volts. Estamos falando desse resistor aqui, ó. 2 volts. Qual o valor da resistência dele? É o que você quer. Que corrente elétrica esse resistor recebe? Que é essa corrente elétrica aqui? 2 amperes. Então, joga esse 2 aqui, ó. Logo, o valor dessa resistência é igual a quanto? 1 ohm, galera. Então, temos o valor da resistência já. Já dá para dizer o quê? Já dá para calcular o que ele deseja. Ele deseja que você calcule a potência total dissipada no circuito. Essa potência total dissipada, ela vai se tornar quem? Essa potência total, eu posso calculá-la utilizando todo o circuito, já calculando a resistência equivalente, ou de 1 por 1. De 1 por 1 dá muito trabalho, e eu acho que todo o circuito também. Mas dá para fazer isso, galera. Ó, tu calcula a potência dissipada só desse resistor e calcula a potência dissipada já dos 3 juntos. Somar as duas, resolve o seu problema. Então, só para um resistor, só para você, esse resistor de cima aqui, ó. O que dá para dizer? Que P é igual a U ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado, tanto faz. Que potência ele está dissipando? É o que eu desejo. Vou chamar de P1, por exemplo. Qual a diferença de potencial que esse resistor está ligado? Você olha para cá e você olha para cá. Qual é a diferença de potencial? 6 volts. Então, essa DDP, ó, 6. 6 ao quadrado, 36. E o valor dele, da resistência? 1 ohm. Então, essa potência que eu vou chamá-la de P1, ela é justamente de 36 watts. Show de bola? Calcula P2. Calcula P2. Vou usar aqui outra cor. E dá para dizer o que sobre P2, ó? Que é a potência dissipada, P2, pronto. A potência P2, eu posso fazer P também igual a U ao quadrado sobre R. Essa potência aqui eu vou chamá-la de P2 e vai ficar, ó. Agora estamos falando de quem? Eu vou deixar de falar de R e estamos falando dos 3 juntos já, tá? Os 3 juntos têm que resistência? 3R. Como cada R vale 1 ohm, então a resistência dos 3 juntos equivale a quanto? 3 ohms. Show de bola? Qual é a potência só de um desses resistores? Qual é a DDP só que os 3 resistores estão ligados? Qual é a DDP, aliás, que os 3 resistores estão ligados? 6 volts. Então, essa DDP, 6 volts, vai ficar 6 ao quadrado, 36. Como os 3 resistores têm resistência cada um de 1 ohm e estão em série, eu vou somar. Então, essa resistência equivalente equivale a 3, né? 6 ao quadrado, 36. 36 por 3, 12.
Então, essa potência, que eu vou chamá-la de P2, equivale a 12 watts. Show de bola? Então, tu tem a potência P2, você tem a potência elétrica dissipada só por um dos resistores P1, e ele pergunta a potência total dissipada. Eu vou fazer o seguinte, essa potência total dissipada termina sendo a soma das potências P1 mais P2, ou seja, 36 mais 12, que vai dar justamente uma potência total dissipada de 48 watts, fazendo o gabarito da tua questão se tornar o item D de Damasco. Bem, galera, espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.